Abram comigo a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos de 3 a 8. Romanos 12, versos de 3 a 8. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O tema da nossa reflexão, considerando este texto, é: invista na igreja em que você está. Invista na igreja em que você está. Deus, nós desejamos ouvir tão somente a tua voz. Assim sendo, que tu possas falar conosco em nome de Jesus. Clamamos a ti neste sentido, ou seja, para que tu venhas falar conosco com autoridade e poder. Desejamos tão somente ouvir tua voz, pois é por meio dela que somos edificados, pois é por meio dela que somos exortados, pois é por meio dela que somos motivados. Assim sendo, que tu possas, em nome de Jesus, falar conosco. Amém. Invista na igreja em que você está. De início, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos dizer que a carta de Paulo aos Romanos, confeccionada provavelmente entre o ano 56 e 57 depois de Cristo, como disse o célebre reformador do século XVI, João Calvino, é a porta aberta para encontrarmos os principais pontos da fé, como a salvação pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Com relação aos capítulos desta carta, devemos entender que dos capítulos de 1 a 11, o apóstolo Paulo mostra a grandeza do Evangelho, destacando a salvação pela graça por meio da fé em Jesus. Chegando no capítulo 12, no meu entendimento, o apóstolo Paulo faz uma pergunta implícita, considerando tudo que o mesmo já havia tratado desde o capítulo 1. Que pergunta é esta? A seguinte: o que fazer com tanta graça recebida? O que se fazer com a bênção da salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo? Graça recebida.
o apóstolo Paulo responde a pergunta que ele mesmo havia feito, de maneira surpreendente, da seguinte forma: entreguem seus corpos a Deus e, em outras palavras, invistam na igreja. O que fazer com que eu, com que você, com que nós recebemos, pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, isto é, a salvação? Investirmos na igreja onde estamos, na igreja em que recebemos a palavra de Deus, os meios de graça, os sacramentos, a Santa Ceia, o batismo. É nesta igreja que nós devemos investir. Vocês sabem que existem muitos membros de muitas igrejas que não investem, que não auxiliam nelas, ou seja, nas igrejas onde estão. Investem muitas vezes em outras, divulgam, considerando a realidade das redes sociais, do Instagram, do YouTube, do WhatsApp, outras igrejas. Esse é um tipo de investimento. Muitas vezes também não investem financeiramente, não investem fisicamente, não põem a mão no bolso, a mão na massa. Por essa razão, que nós devemos entender que nós, enquanto parte dessa igreja, a igreja onde estamos, devemos investir nela. Devemos investir nela. Isso porque, meus irmãos, o evangelho que nos foi dado por Deus, graciosamente nos conclama a investirmos na igreja em que estamos. Por isso, entendo que Paulo, em Romanos 12, versos de 3 a 8, implicitamente diz: invistam na igreja em que vocês estão, invistam na igreja que vocês fazem parte, é nela que vocês devem investir, é nela que vocês devem atuar, é nela que vocês devem colocar as mãos na massa, no bolso. Investimento. Mas de que forma? Em primeiro lugar, não entendendo que você faz parte de um público, de uma plateia, de um auditório ou de um grupo solto, mas de um corpo. Você deve investir na igreja em que você está, em primeiro lugar, porque você faz parte de um corpo, não de um público, não de uma plateia, não de um auditório, não de um grupo solto, isolado. É o que destaca os versos de 3 a 5, quando Paulo, em síntese, usa a figura do corpo humano com seus muitos membros com relação à igreja, dizendo que nós somos parte de um corpo, membros de um corpo, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Nós não somos parte de uma plateia, nós não somos parte de um público, nós não somos parte de um auditório, nós não somos parte
de um grupo solto, isolado. Você é parte do corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Assim sendo, você não deve se ver como um espectador, como alguém que só existe neste contexto a fim de aplaudir. Não. Você deve se ver como parte desse corpo, como alguém que existe neste corpo, a fim de investir neste corpo. Porque você não é espectador. Não se trata de um membro de uma plateia. Não se trata de um membro de um auditório. Não se trata de um membro de uma repartição pública. Se trata de um membro ou parte de um corpo vivo, de um organismo vivo, a igreja do Senhor Jesus. Paulo diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, sendo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, não é assim como numa plateia, não é assim como num auditório, não é assim como num grupo isolado, solto, não. É assim como num só corpo, com muitos membros, isto é, com muitas partes. Eu e você, nós somos parte do corpo, da igreja, da noiva do Senhor Jesus. No corpo há conexão orgânica, responsabilidade mútua e propósito. No público, na plateia, no auditório, a distância, passividade e ausência de compromisso. Portanto, devemos investir na igreja onde estamos, porque não somos parte de uma plateia, somos parte de um corpo, parte viva, indispensável e ativa do corpo de Cristo. Parte viva, ativa, funcional. Paulo, então, aqui, ele usa a metáfora do corpo humano com seus diversos membros para dizer que cada membro age investindo no corpo. Está vivo. O pé não é espectador, a mão muito menos, os braços, as pernas, não, são partes do corpo. Trabalham visando o benefício do corpo. O corpo precisa de cada uma destas partes. Sendo assim, você, na condição de membro e não de espectador, porque não se trata de uma plateia, não se trata de um auditório, se trata do corpo de Cristo, deve entender que você deve investir neste corpo, nesta igreja. Vocês sabem que, infelizmente, tem muitas pessoas que vivem como se fossem, de fato, partes de um auditório, de uma repartição pública, de um grande show, de um grande espetáculo, mas não do corpo do Senhor, não da igreja. Quando nós entendemos que devemos investir na igreja, nós passamos a investir como parte dela, como membro dela. Você e eu, nós não fomos chamados para ficarmos como espectadores, como plateia.
mas como membro do corpo de Cristo, a fim de vestir, de atuar, de agir. Em segundo lugar, invista na igreja em que você está, porque você foi chamado para cooperar, não para competir. Verso 5, Paulo diz: assim também nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O texto diz membros uns dos outros e não membros contra os outros. Nós já entendemos que nós não somos parte de uma plateia, que nós não somos parte de um público, que nós não somos parte de um auditório, que nós somos parte do corpo de Cristo, parte viva do corpo de Cristo. Em segundo lugar, nós temos que entender que nós somos chamados como partes deste corpo, a fim de cooperarmos, e não de competirmos no corpo. Cooperarmos com o corpo e não de competirmos no corpo, uns com os outros. A nossa responsabilidade na condição de parte, ou de parte do corpo de Cristo, é cooperarmos para que o corpo funcione, para que o corpo desenvolva, para que o corpo cresça, para que o corpo não venha se tornar um palco de disputas, de contendas, de desencontros. Cooperação. Investirmos cooperando. Investirmos fazendo de tudo para que a igreja, onde estamos, que entendemos por meio da fé que é o corpo de Cristo, cresça, desenvolva. Na igreja ninguém é concorrente, todos somos cooperadores. A competição adoece, a cooperação fortalece. O chamado de Deus para mim e para você, meus irmãos, meu irmão e minha irmã, não é para nós competirmos uns com os outros, contra os outros, mas para nós cooperarmos uns na vida dos outros. É cooperação e não competição, mas infelizmente, em muitos contextos, em se tratando de muitos membros, não há essa consciência, a consciência da cooperação, mas a consciência da competição. Isso porque, muitas vezes, infelizmente, o entendimento é de que não é parte de um corpo, é parte de uma plateia. Tem que ser visto, tem que ser notado, tem que ser aplaudido. É show, é espetáculo, é teatro. Não é corpo, onde cada parte desse corpo tem uma função, tem um objetivo: cooperar, para que esse corpo desenvolva, para que esse corpo cresça. Jesus já disse que reino dividido não subsiste. Jesus já disse que quando há competição, quando há disputas, quando há partidos, quando há guetos, quando há bairros, não há prosperidade, não há desenvolvimento, não há crescimento. Você, como membro dessa igreja, foi chamada por Deus para cooperar, para que, fazendo com que, melhor dizendo, essa igreja cresça, com que essa igreja desenvolva. Cooperar e não competir. Em terceiro lugar, invista na igreja em que você está, porque seu dom foi dado para uso, não para estoque. Seu dom foi dado para uso, não para estoque. Verso 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia segundo a proporção da fé. Paulo afirma que temos diferentes dons, capacidades, não para guardarmos as,
O verbo está no presente ativo, indicando algo em funcionamento, não adormecido. A capacidade que Deus te deu, o dom que Deus te deu, Deus não te deu para você não usar na igreja. Você coopera, portanto, em terceiro lugar, usando os seus recursos, as suas capacidades, as suas habilidades. Não a fim de competir, mas a fim de cooperar. Você tem um dom, você tem uma habilidade dada por Deus para ser usado ou usada, isto é, a habilidade, na igreja, cooperando para que a igreja cresça, não como disputa. Eu canto mais, eu ensino melhor, eu tenho mais habilidade. Não, isso é competição, isso é disputa, não cooperação. E também não é para dizer eu tenho, mas não faço. Eu tenho condições de fazer, mas não faço. Eu posso fazer, mas não tenho vontade, disponibilidade para fazer. Paulo diz que os membros do corpo de Cristo foram dotados de dons, de capacidades, de habilidades. E essas habilidades, essas capacidades devem ser usadas. Devem ser usadas. Porque Deus não te deu um dom para você estocar, para você guardar, para ficar adormecido. É para ser usado. Daí a necessidade de cada um ter a consciência da sua habilidade, do seu dom, da sua capacidade na igreja, enquanto parte da igreja, enquanto membro da igreja, a fim de fazer com que a igreja cresça, desenvolva. Talvez o seu dom não seja cantar, talvez o seu dom não seja pregar, talvez o seu dom não seja fazer parte de um departamento na condição de um líder. Mas é certo dizer que você tem um dom, que você tem uma capacidade. E você deve usar. Talvez seja cuidar do departamento infantil. Talvez seja arrumar alguma coisa na ambiência física da igreja. Talvez seja aconselhar. Talvez seja contribuir fisicamente, financeiramente. Deus, é certo dizer, te dotou de algum recurso, de alguma capacidade, de alguma habilidade, e você, enquanto membro desta igreja, tem que pedir a Deus, se você não tem ainda consciência de qual é esta habilidade, para que Deus venha te mostrar, para que Deus venha abrir seus olhos, para que Deus venha abrir o seu entendimento, a fim de fazer com que você entenda: eu tenho a condição, eu tenho a capacidade, eu tenho a habilidade de servir na igreja desta forma. Talvez não seja, como disse, no púlpito, talvez não seja com violão, talvez não seja com uma guitarra, talvez não seja com baixo, talvez não seja com o microfone na mão, mas há aí um dom, uma capacidade. Porque enquanto membro dessa igreja, você foi dotado por Deus para fazer alguma coisa, você sabe disso. Peça a Deus para te orientar, para que você possa somar, para que você possa cooperar, para que você possa fazer com que essa igreja se desenvolva, cresça mais e mais. Em quarto e último lugar, invista na igreja em que você está, porque servir a Deus acontece servindo as pessoas de Deus. Versos 7 e 8, Paulo diz: se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmerece-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Você serve a Deus, servindo as pessoas de Deus na igreja de Deus.
você serve a Deus quando você serve as pessoas de Deus na igreja de Deus. Paulo está dizendo, os dons que vocês receberam da parte de Deus, gratuitamente, foram dados a vocês por Deus, para servirem a Deus na igreja de Deus, as pessoas de Deus, agindo, atuando na vida das pessoas de Deus. A gente serve a Deus quando a gente estende a mão para quem é de Deus. A gente serve a Deus quando a gente se torna conselheiro, quando a gente se torna abraço, quando a gente se torna aconchego, quando a gente se torna profecia, palavra de Deus, dada a partir do que Deus já nos revelou, as Escrituras Sagradas. Quando você lê um texto da Bíblia, quando você senta com alguém e lê um texto da Bíblia e faz uma oração, você está servindo a Deus na igreja de Deus, porque se serve a Deus na igreja de Deus, servindo as pessoas de Deus. Tem muita gente que diz, eu desejo servir a Deus, e se esquece disto, que servir a Deus é servir as pessoas de Deus. Quando você atua na condição de membro da igreja em que você está servindo as pessoas, você está servindo a Deus, porque as pessoas que você está servindo são pessoas de Deus. Assim você deve entender por meio da fé. Na condição de parte deste corpo, na condição de membro deste corpo, que é a igreja de Cristo, você tem que entender em nome de Jesus, que quando você estende a sua mão, quando você estende os seus braços, quando você faz do seu corpo uma ponte de serviço, uma extensão de serviço, considerando as pessoas que fazem parte desta ambiência, isto é, da igreja de Deus, você está servindo a Deus. E Deus nota, e Deus enxerga. Quando você se vê como parte de uma plateia, como parte de um auditório, como parte de um público, você não tem a consciência de que você serve para que Deus veja, e não para que os outros vejam. Porque o espectador, o membro de plateias, o membro de auditórios, não tem a consciência de que só o membro do corpo de Cristo tem, que se serve no corpo de Cristo, na igreja, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Em outras palavras, não se faz para ser visto pelos outros, para ser aplaudido ou aplaudida pelos outros. Se faz para glorificar Deus, se faz para glorificar Cristo, se faz para que Cristo seja exaltado, para que Cristo seja enaltecido, para que Cristo seja visto, para que Cristo cresça. Quando nós passamos a servir, entendendo-nos que servimos para a glória de Deus, as pessoas de Deus, nós, independente das circunstâncias, não vamos deixar de servir, porque quem serve, tendo essa consciência, não serve com o intuito de receber algo em troca do outro, objeto do seu serviço, não. Serve com o intuito de glorificar a Deus, de enaltecer a Deus. Servir não é opção, é identidade. A igreja não se sustenta com discursos, mas com ações. Nós fomos chamados para servirmos uns aos outros. O serviço que prestamos a Deus é evidenciado no serviço que prestamos aos servos de Deus na igreja de Deus. Eu concluo dizendo que Romanos 12 rasga qualquer mentalidade passiva e diz: você é membro, você tem função, você recebeu dons, você precisa cooperar,
você precisa servir. A igreja não cresce porque alguns são incríveis, mas porque todos são fiéis. Essa igreja só vai continuar crescendo, só vai continuar desenvolvendo, se cada um dos seus membros tiverem a consciência de que precisam cooperar, de que precisam servir. Não se trata de disputa, não se trata de ser o mais incrível, o mais visto, o mais notado, mas o que tem a consciência de que o seu papel, enquanto membro desta igreja, é glorificar a Deus, servindo, atuando como bênção na vida dos seus irmãos. Deus amado, Deus santo, nós te exaltamos, nós te bendizemos pelo privilégio que temos de sermos parte da igreja do Senhor. Ó Deus, faça com que tenhamos a consciência de que não somos parte de uma plateia, não somos parte de um auditório, não somos parte de um público, não tem a ver com a repartição pública, não tem a ver com o espetáculo, tem a ver com o corpo do Senhor Jesus. E na condição de membros desse corpo, nós devemos atuar visando o crescimento deste corpo. Assim sendo, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que tu possas fazer com que cada membro dessa igreja, isto é, da primeira igreja presbiteriana de Carapicuíba, tenha consciência do seu papel como parte desta igreja, para que venha investir nesta igreja, com seus dízimos, com suas ofertas, com seus recursos, com suas habilidades, com seus dons. Esta igreja não precisa de pessoas incríveis, ela precisa de pessoas servas. Que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã,